Olha só, lá no interior de São Paulo, existe uma prisão que, bom, não se parece com nenhuma outra no Brasil. É um lugar que abriga alguns dos nomes mais infames que a gente já viu na crônica policial do país. E ela é conhecida, não oficialmente, claro, como a prisão dos famosos. Mas o que isso realmente significa? Para a gente entender por que a penitenciária de Tremembé ganhou esse apelido, a gente precisa mergulhar um pouco em como ela funciona, no que a torna tão única, e a resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que parece, e acaba dizendo muito sobre o nosso sistema prisional como um todo. Então, antes mesmo de falar sobre quem está lá, vamos entender como esse lugar funciona. A penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, AP2 de Tremembé, opera de um jeito completamente diferente da grande maioria das prisões que temos no Brasil. Pensem na realidade da maioria dos presídios brasileiros. Lugares muitas vezes dominados por facções, com superlotação, violência constante. Agora, olhem para Tremembé. A diferença crucial, a que muda absolutamente tudo, é a ausência total de facções criminosas. Isso por si só já permite um ambiente de disciplina e segurança que simplesmente não existe na maior parte do sistema. E essa disciplina é levada muito a sério, viu? A rotina lá é quase militar. Todo mundo, sem exceção, usa o mesmo uniforme bege. O dia começa cedinho, às 6 da manhã, e tem contagem de presos todo dia para garantir a ordem. Mas não é só controle, não. Existe um incentivo bem forte ao trabalho e ao estudo, com oficinas e uma biblioteca com bastante livro. Os próprios presos cuidam da limpeza e da manutenção, o que acaba criando um certo senso de responsabilidade. Certo. Agora que a gente já entendeu o cenário, vamos ao que interessa, o elenco. Afinal, a fama da prisão vem, claro, dos seus detentos. São pessoas cujos crimes chocaram o Brasil e cujos nomes se tornaram conhecidos de norte a sul do país. A começar por um dos casos mais trágicos e midiáticos da nossa história recente, Alexandre Nardoni. Ele foi condenado pela morte da própria filha, Isabela Nardoni, num caso que parou o país e é um dos moradores de Tremembé. E tem mais, outro nome de um caso que marcou uma geração inteira. Christian Cravinhos, que foi condenado pela participação dele no assassinato brutal do casal von Richthofen, também cumpre pena por lá. Também está em Tremembé o Gil Rugai, outro nome que ficou conhecido nacionalmente por um crime familiar de enorme repercussão, o assassinato do próprio pai e da madrasta. E essa lista ainda inclui o ex-médico Roger Abdelmaci, que foi condenado por dezenas de crimes sexuais contra as pacientes dele. É justamente a presença de todos esses nomes de grande notoriedade que acabou solidificando a fama do lugar. E isso tudo levanta a grande questão, né? Porque todos eles acabam indo parar no mesmo lugar. Olha, não é coincidência. Existe um motivo bem oficial, um processo legal e de segurança que explica direitinho por que Tremembé se tornou esse destino. O caminho para Tremembé é, na verdade, um procedimento de segurança. Tudo começa quando um detento corre risco de vida numa prisão comum. Isso pode ser pela notoriedade do crime que cometeu, ou por ser, por exemplo, um ex-agente da lei. A justiça, então, analisa o caso e, se o risco for real, comprovado, ela determina a transferência para um lugar seguro. E esse lugar, no estado de São Paulo, é Tremembé. O nome técnico para isso é seguro. É uma medida que está prevista em lei, na Lei de Execução Penal. O Estado tem o dever de garantir a vida de quem está sob a sua custódia. Então, quando não dá para fazer isso numa prisão comum por causa de ameaças, a solução é isolar esse preso num lugar como Tremembé, para a própria proteção dele. E é aqui que a gente chega no centro do debate, sabe? Na grande controvérsia que cerca essa prisão. Porque o que para o Estado é uma medida de proteção, para uma boa parte da opinião pública soa como uma outra coisa: privilégio. E essa percepção é muito forte. A ideia de que criminosos que cometeram atos terríveis estejam num lugar mais seguro, mais limpo e sem ameaça de facções, isso, para muita gente, soa como uma recompensa injusta, quase como uma prisão VIP. Vamos colocar os dois lados na balança. De um lado, essa percepção de privilégio, que se baseia nas condições que são, sim, visivelmente melhores e na violência que é bem menor. Do outro, a gente tem a justificativa oficial, que é muito sólida: o Estado está apenas cumprindo a lei para proteger vidas e evitar que o sistema, que já é caótico, se torne ainda mais instável com assassinatos de presos de alta notoriedade. No fim das contas, a questão que fica é muito mais profunda. Será que a existência de Tremembé é um privilégio para poucos? Ou será que ela é, na verdade, o sintoma da falência de um sistema inteiro, que não consegue garantir a segurança de todos os detentos, forçando a criação de uma exceção?
Essa é uma reflexão que vai muito, mas muito além dos muros da prisão dos famosos.